Se você quer descobrir os segredos de Hirohiko Araki, o autor de Jojo, para criar mangás de sucesso e fatores que podem fracassar a sua história, fique até o final do vídeo porque hoje eu vou apresentar tudo isso para você. Mas sem enrolação, vamos logo para o vídeo. Bom, hoje eu vou falar sobre o livro Mangá, na Teoria e na Prática, do autor Hirohiko Araki, que é também o autor de Jojo Bizarrice Adventure, que eu acho que a maior parte das pessoas conhece, né? Quem já leu ou assistiu anime e mangá. Eu li esse livro recentemente, que basicamente ele fala sobre conceitos e técnicas que ele usa para criar histórias e criar os mangás que fazem sucesso no Japão, tá? Bom, sem enrolação, vamos começar direto para coisa que ele acha mais importante, que para ele é a primeira página. O principal motivo, diz ele, para os mangás serem rejeitados pelos editores lá no Japão, ou seja, serem rejeitados pelas editoras para publicarem seus mangás, para ele é a primeira página. A maior parte dos iniciantes acabam errando nessa primeira página. Ele diz que essa primeira página ela deve ser original e instigar o leitor a virar ela, para continuar lendo o livro. Alguns componentes dessa primeira página são estilo de arte único, título atraente e único também, bons diálogos, que mais para frente desse vídeo eu vou falar o que são bons diálogos, porque a palavra bom ela é subjetiva, né? E também escolha de ambientes pouco explorados. Vou dar um exemplo aqui, muitas pessoas às vezes vai fazer uma história ou vai começar a criar um mangá e escolhe o típico cenário de RPG, né? Medieval e fantástico. Esse cenário ele já foi usado assim milhares e milhares de vezes. Então não é um bom ambiente para se escolher para um mangá, porque já é muito... já é meio medíocre, né? Tipo, é mediano já. Esse ambiente, ele pede que se escolham ambientes pouco explorados. Esse é um dos grandes diferenciais de autores bem renomados, tá? Como é que você vai fazer para criar essa primeira página que ela instiga tanto o leitor a virar ela, a continuar lendo a sua história? Ele apresenta a técnica dos 5 Ws e 1 H, que na verdade é um termo em inglês que significa Who is doing what, and when, and where, and why, and how. Que traduzindo para português seria quem está fazendo o que, e quando, e onde, e por quê, e como. O que essa técnica ela está querendo ser passada para a gente quando o Hirohiko ele nos ensina isso? Ele está querendo nos falar que você deve apresentar inúmeras informações simultaneamente. Através do desenho, através dos diálogos, através até mesmo da diagramação da sua página, você tem que passar o máximo de informações possível. Porque a gente tem uma coisa que é perda de tempo. Nossa vida, ou tudo na vida, existe um custo de tempo. Então, quando você traz o máximo de informação possível, você reduz esse custo que a pessoa está tendo de leitura para apreciar a sua obra, entende? Reduz o custo ali de atrito para ela estar apreciando e consumindo a sua obra. Por isso que você precisa, na primeira página, apresentar alguém fazendo alguma ação imprescindível. Então, você apresenta quem é essa pessoa, o que ela está fazendo nessa página, quando, em que período, tempo, enfim, aonde, que é o cenário, o porquê dela estar realizando essa ação e como ela está fazendo isso, certo? E isso se desenrola para esses 5 Ws e 1 H, ele fala mais para a primeira página, né? Mas eu acredito que isso se desenrola pela história toda, tá? Em qualquer história, seja mangá, livro, série, filme, enfim, qualquer mídia usa essa regra, tá? Ele falou, inventou essa regra, mas é uma regra meio que universal. Passando da primeira página, que para ele é a coisa mais importante de um mangá, você precisa... Você precisa pensar nela muito carinhosamente. Ele vai falar depois dos 4 fundamentos do mangá. Tudo na vida você tem que aprender os fundamentos de forma
muito bem feita, porque é com base nesses fundamentos que você pode criar qualquer coisa, basicamente. Ele fala o seguinte sobre os 4 fundamentos, é uma citação direta dele, tá? Ele fala o seguinte: eu acredito que o mangá é a forma de arte multidisciplinar mais poderosa que existe, porque ela é capaz de expressar simultaneamente os fundamentos da arte e da escrita. E eu concordo com ele, tá? Por isso que eu acho que muitas pessoas também amam esse mangás e animes no geral, tá? O mangá, principalmente, porque ele combina desenho, ou seja, comunicação visual, mensagem visual, cor, se for capa ou se for, enfim, páginas coloridas, mensagem em nível de cor mesmo, texto e também som, porque ele usa aqueles... esqueci o nome das palavras agora, mas aquelas palavrinhas que tem no mangá que simbolizam o som, né? Tipo a cinematopeia. Não é cinematopeia o nome, tá? É outra coisa. Cinematopeia? Onomatopeia. Enfim, é isso aí que vocês estão entendendo. Eu esqueci o nome da palavra agora, não vou pesquisar, mas enfim. Então ele mistura várias formas de comunicação para passar uma mensagem ou um tema, enfim. Então por isso o mangá, além de ser extremamente rico, extremamente precioso aos nossos olhos, ele também exige bastante técnica do autor, tá? Os 4 fundamentos, já indo direto ao ponto, é o seguinte: o mangá, esse diagrama foi eu que fiz, inclusive, não é do livro. O mangá, ou a arte do mangá, inclusive a arte é o que reúne os 4 fundamentos, tá? A arte, é por meio da arte que a gente consegue entender os 4 fundamentos do mangá, que são história, ambiente, personagens, e o que conecta todos esses é o tema. Ambos, eles existem meio que de forma separada, mas como você pode ver no diagrama aqui, todos eles se conectam de alguma forma. Então você tem que criá-los de forma que eles sejam coesos entre eles, tá? A gente vai passar aqui nesse vídeo por cada um desses fundamentos, para destrinchar cada um deles. Personagens. O primeiro pilar, o primeiro fundamento do mangá, e normalmente a gente começa por ele, tá? Porque é mais fácil. Ou a gente começa pelos personagens ou o ambiente, porque normalmente é o que vem à nossa mente. A coisa mais importante do personagem é a sua motivação. E o que é a motivação de fato? Qual é a definição de motivação? É o que o seu personagem quer fazer. Simples assim. Essa motivação, se ela for muito vaga, o personagem ele está incompleto. Então, se você fez um personagem aí, ou já tem um personagem na sua mente, que você não tem claro o que ele quer, o seu personagem ainda ele não está bem feito, tá? Essa motivação dele, esse desejo, o que ele quer fazer, deve gerar interesse e principalmente empatia desse personagem com o público. Empatia é sempre de alguém para com outra pessoa, né? Obviamente. Então essa empatia do personagem com o público. A motivação também é o único fator que faz o leitor ele ter interesse em saber o que irá acontecer com o personagem. Um insight que esse livro trouxe para mim, que poucos lugares falam, é que a motivação ela deve estar conectada diretamente com a ética do leitor. Ele deu um exemplo que é o mais fácil de dar, que é o seguinte: leitores da Shonen Jump, que é a revista mais popular que nós temos de mangás, tem como ética principal a própria editora, a amizade, o esforço e a vitória. Dessa forma, os leitores simpatizarão com personagens que estejam a favor e mostre a sua ética e que mostre que a sua ética é correta. Ou seja, eles não gostarão de personagens que declaram que a ética do leitor é errada ou não deveria ser seguida. Mas ele fala também, por outro lado, que personagens não podem ser 100% seguir a sua ética, porque senão eles vão parecer irreais e vai causar o contrário, que é a antipatia.
O melhor exemplo que nós temos é o Tanjiro, né? De Demon Slayer. Basicamente ele não tem defeito. Ele é o personagem bom e 100% puro e não tem falha. E esse que é um problema, ele acaba sendo um pouco distante da gente, porque ele parece irreal. Muitas vezes a gente até perde o clima que a gente está assistindo ali, porque o cara se torna um 100% perfeito. Então é necessário todo o seu personagem ele ter algum tipo de falha ou desejo humano, alguma coisa humana que às vezes até mesmo impede ele de conseguir o que ele quer, certo? Ele fala também sobre a relação entre o vilão e o protagonista. Normalmente o vilão ele deve ser totalmente o oposto do herói, tanto em design, mas não precisa ser também, mas enfim, normalmente é em design também, mas principalmente em ética. E o que eu trago aqui é que, na minha opinião, o herói, né? Aqui temos a relação do vilão e protagonista, mas falando da relação do herói em si, que é diferente do protagonista, normalmente o herói ele tem que ser o caminho que o vilão ele tem que ser o que o herói. O vilão ele deve ser o caminho que o herói tomaria se ele tivesse escolhido o caminho errado. Ou seja, são dilemas. São duas pessoas que, diante de um dilema, eles escolheram caminhos opostos. Certo? E só para você saber o que são dilemas são acontecimentos que mostram à prova qual é a verdadeira personagem ou quem você realmente é. Por exemplo, você escolhe salvar o seu amigo ou escolher salvar uma criança inocente? Essas duas opções elas são ruins, essas duas opções são difíceis de serem feitas. Qual você escolhe na hora do vamos ver de verdade é o que demonstra ou mostra de fato quem é o seu personagem ou quem você é de verdade. E o herói e o vilão eles são opostos nisso. Provavelmente o herói e o vilão se encontraram em um dilema e o herói escolheu o caminho ruim ou o caminho de desistir ou o caminho de perder as esperanças muitas vezes. E o herói não, ele escolheu a esperança, escolheu tentar seguir em frente, por assim dizer. Certo? Ele também fala sobre saiba tudo sobre o seu personagem. É bem legal isso aqui, porque ele fala que essa ideia de saber tudo sobre o seu personagem antes de começar a escrever a sua história de fato, ele teve essa ideia observando atores de filmes. Os atores, para eles atuarem, eles tentam incorporar realmente o personagem deles, eles sabem tudo sobre o seu personagem, para na hora de atuar eles soarem verossímil, né? E dessa forma ele trouxe essa característica, essa observação que os atores têm sobre os personagens dos filmes, que eles interpretam no teatro, né? E ele fala que como autor de mangá você também precisa saber tudo sobre o seu personagem para criar a história. Ele inclusive traz uma tabela no seu livro de algumas características que você pode estar desenvolvendo no seu personagem antes de escrever. Você não precisa desenvolver todos, mas quanto mais você souber, melhor. Por que é tão importante você também saber sobre o seu personagem? Porque é o seguinte, cada pessoa reage a determinado fato da vida de forma diferente. Entende? Você, às vezes, ao receber algum tipo de informação, vai reagir diferente do seu pai, da sua mãe, da sua irmã, dos seus amigos. E para você saber a reação que cada um tem, você precisa conhecer essa pessoa. Então a gente às vezes fala, eu não vou falar tal coisa para tal pessoa porque eu sei como ela vai reagir. É porque você já conhece sobre essa pessoa. Da mesma forma a gente tem que fazer com os personagens, porque quando a gente for criar situações que eles vão passar, os problemas e as dificuldades dentro da história, por exemplo, a gente vai enfrentar um vilão e acontece tal coisa enquanto ele está enfrentando o vilão. A reação que ele vai ter diante dessa situação precisa ser condizente com o personagem. Certo? Aqui ele fala algumas características. Pode saber o nome, data de nascimento, tipo sanguíneo, medos do seu personagem importantíssimo, ou falhas, relacionamentos ou de família, relacionamento de amizade, facções, personalidade principalmente, skills ou soft skills que o seu personagem pode ter,
gostos, desgostos, comidas, hábitos e entre outros, tá? A tabela tá aí, se você conseguir ler, pode dar uma olhada, eu tô passando devagar aqui para vocês lerem, mas é isso. Outro fundamento que ele traz no seu livro é com relação à história. Então, o primeiro fundamento que nós tivemos para criar um mangá é o personagem, e o segundo fundamento é a história. O que é história? Às vezes a gente fala assim, criar história, mas não sabe nem o que é história. História basicamente é o conjunto de fatos ou acontecimentos que acontecem durante a sua obra. Então, um personagem morreu, é um acontecimento. Aconteceu uma guerra, é um acontecimento. O personagem é um slice of life, né? Vida cotidiana. Ele se atrasa para ir para a escola, é um acontecimento. Esses fatos da história são o que fazem a história, né? Basicamente. Como é que você determina o que acontece na sua história? O seu personagem principal, ele quer algo. E ele precisa chegar, né? Seu personagem, ele tá no ponto A. Nossa, peraí, só um minutinho. Seu personagem principal, provavelmente ele tá no ponto A da vida dele, que está insatisfeito, e ele quer chegar ao ponto B, que é o que ele deseja se tornar, certo? Como é que eu sei o que ele tem que passar para sair do ponto A e chegar ao ponto B? Quais são esses fatos, acontecimentos que acontecem nessa sua jornada? Existem algumas técnicas, porque quando você for escrever sua história, você vai se deparar com a dificuldade de criar esses acontecimentos. Ele fala que você precisa aprender sobre a estrutura do Kishotenketsu. O Kishotenketsu é uma estrutura narrativa que é mais comumente usado lá no Japão e para criar mangá. Então, é bom você usar ele porque é uma convenção. É um estilo também, inclusive ajuda você a criar um certo tipo de estilo narrativo, que é o que às vezes acaba impressionando as pessoas com relação a mangás. Eu não vou me aprofundar como é que uso o Kishotenketsu nesse vídeo, porque daria um vídeo inteiro, mas eu tô passando aqui um vídeo para vocês, que é desse canal aqui, ó, Discussão Kishotenketsu parte 1, certo? Esses caras aqui, eles trabalharam com japoneses de verdade, eles são mangakas, inclusive, então eles têm todo um feeling, toda a explicação sobre o Kishotenketsu, porque tem bastante pessoa que explica o Kishotenketsu bem errado, para falar a verdade, e aqui eles abrem bastante o leque e os olhos, tá? Sobre o que é o Kishotenketsu de fato. Então, basicamente, minha recomendação é você assistir o vídeo e aprender sobre o Kishotenketsu para criar sua história de mangá. Só que não só de Kishotenketsu eu poderia vir aqui falar, e o livro também, se baseia em mangás. Existe uma outra estrutura muito interessante que ele fala que é a estrutura de torneios. A estrutura de torneios, diz o livro, que começou em 1980, tá? No século, né? Século não, década de 80. Eu não consegui ter tempo ainda para pesquisar quem foi o primeiro mangá que começou a colocar torneios nas obras. Existe, deve ter. Mas ele fala que foi na década de 80. E essa estrutura de torneio se popularizou tanto nessa época que muitos dos mangás nesse período foram obrigados a colocar torneios nas suas obras, porque senão não vendia, basicamente. Todo mundo só queria ver torneio, né? E as editoras também não aceitavam mangás ou obras sem torneio. Só que o autor aqui do Jojo, né, ele fala que tem um grande problema da estrutura de torneios, que para séries que são muito grandes, por exemplo, Naruto, Dragon Ball, enfim, que são séries assim que demoram décadas e anos, né? Quando acaba um torneio, o torneio ele começa e você vai enfrenta um inimigo forte, depois enfrenta um inimigo mais forte, enfrenta um inimigo mais forte, enfrenta um inimigo mais forte. E é assim o torneio. Só que quando chega no final do torneio, acaba que você tem que voltar à estaca zero do clímax, por assim dizer, ou do nível que a história está indo.
Porque acabou o torneio, basicamente. Se for criar outro arco de torneio, você tem que começar de novo, a enfrentar um inimigo mais fraco, mais forte, mais forte, mais forte. Só que é um problema, porque na verdade uma história ela não pode se desenrolar para baixo. Na verdade ela sempre tem que ir para cima. Ela pode, por exemplo, estagnar, por exemplo, depois do clímax, estagnou, mas ela nunca pode voltar um patamar abaixo. Ela tem que. Pode continuar assim, mas ela tem que ir pra cima sempre, ela nunca pode abaixar. E a estrutura de torneio acaba que ela sempre faz você abaixar de volta. Não sei se deu pra entender, mas espero que sim. Qual que foi a solução do autor do Jojo na época? Ele teve uma inspiração nas séries japonesas de TV Mito Homon e também em board games, que é o seguinte: ao invés de você enfrentar inimigos que são mais fortes em termos de força, sabe? Igual o pessoal faz aí, a luta, quem ganha? É Gojo ou Superman, sabe? Não necessariamente você vai ver a força do inimigo em si, ou os oponentes não vão ser simplesmente derrotados por pura força, mas por inteligência. Como acontece principalmente em Hunter x Hunter, a gente vê isso. O Gon, normalmente, ele não é muito mais forte que os seus inimigos, mas normalmente as lutas acontecem e ele derrota os seus inimigos de alguma forma inteligente. Tanto que a maior parte das lutas lá em Hunter x Hunter são como se fossem games mesmo. Porque dessa forma ele quebra a estrutura de torneio que você precisa ser mais forte. Basta você ser mais inteligente ou ter situações criativas. Então o Gon ele não precisa ser necessariamente mais forte e enfrentando inimigos mais fortes. Ele vai tendo que enfrentar situações de inteligência. E dessa forma a série ela nunca baixa de patamar, por assim dizer. A série ela nunca vai subir e depois descer. Ela sempre vai subir, porque não precisa descer. Bom, vou pular essa parte de tabus da história, que eu acho importante, mas se quiser ler tá aqui. Eu vou pular porque tá demorando mais do que eu achava. O terceiro fundamento é a arte. Eu não vou me prolongar muito, porque eu não sei desenhar. Mas basicamente o que eu acho importante de saber é que o desenho ele unifica as 4 regras fundamentais da estrutura do mangá. Então é através do desenho que os 4 fundamentos eles são mostrados, são visíveis ao público, tá? Na verdade a arte nem é fundamento, tá? Perdão, falei errado aqui. A arte não é fundamento. A arte eu coloquei aqui porque estava no livro. Enfim, o outro fundamento é o world building. Só voltando para vocês verem o que é fundamento. Falamos dos personagens, falamos da história e agora vamos para o ambiente, world building, que se fala, que é a construção de mundos. Ele fala para você saber tudo sobre o seu mundo, basicamente, criar organizações do mundo, facções, período histórico, que é os acontecimentos do mundo que você está fazendo, história, como que são os esportes nesse mundo são diferentes. Tudo isso enriquece a experiência e ajuda você a contar a sua história, certo? Por que eu vim fazer o vídeo sobre esse livro? Basicamente, o que eu mais gosto em histórias e o que eu acho que é a mais importante, na minha opinião, né? Vai ter pessoa que vai discordar, é o tema, que é o último fundamento do mangá. O tema pode ser definido como ideia central, a mensagem ou a verdade subjacente que a história busca explorar. Basicamente, o tema de uma história é a visão do autor sobre determinado assunto no mundo. Então, basicamente, se você tem um assunto polêmico até no mundo, que existe um lado, o tema ele vai revelar qual é o lado que o autor ele acha que é o correto, certo? O tema então ele revela a filosofia do autor ou um pouco mais sobre o que o autor tem sobre um pensamento sobre um assunto. O tema também é uma espinha dorsal e a alma da história. Ela que conecta os personagens, conecta as histórias, tudo tem que estar conectado ao tema, certo? Enfim, é assim que se escreve o tema. É legal também que a gente começa a conectar ideias que no livro
do livro Story, de Robert McKee, que é um outro livro que fala sobre como criar histórias, só que esse autor ele é um autor ocidental. Lá nesse livro, Story, ele diz que o tema, na verdade, é a ideia governante lá, que ele fala também que é a espinha dorsal. Enquanto aqui, pela visão mais oriental, ele fala que é o tema, né? É tudo a mesma coisa, mas para você ver como os fundamentos eles são a base para construir qualquer coisa. Normalmente esse tema ele tem um valor e uma causa que expressa o significado central da história. Então eu vou dar um exemplo aqui de alguns temas, tá? A justiça é restaurada porque um forasteiro negro vê a verdade na perversão branca. Ou a tirania prevalece por ser suportada por uma cia corrupta. Qual que é o valor, qual que é a causa, qual que é o tema passado, por exemplo, nessa segunda história? É que a tirania prevalece. Ou seja, aqui é uma história com valor negativo, por assim dizer. Existem histórias de valor positivo e histórias de valor negativo. Nessa história, o valor dela é negativo, porque o bem ele é subjugado pelo mal, que é a cia corrupta. Então, o autor nessa história teria uma visão mais pessimista do mundo, que o mal prevalece sobre o bem, certo? Diferente dessa primeira história em que a justiça é restaurada porque um forasteiro vê a verdade na perversão branca, que nesse caso o bem prevalece sobre o mal. Então existe um valor positivo e negativo nos temas da história. Tente analisar isso quando você for assistir um filme, ler um livro, ler um mangá. Tenta analisar qual que é o tema desse mangá e qual que é a visão dele, se é positiva ou negativa com relação a esse assunto que ele está querendo passar. Inclusive, eu já vi muitas pessoas falando que o tema não é tão importante ou que ficar analisando o tema de uma obra de certa forma, ruim. Porque normalmente a gente associa o tema a um ensinamento que o autor quer passar. Ele quer ensinar alguma coisa. E não necessariamente um autor precisa ensinar algo no mangá ou livro, enfim. Porque na verdade são mídias de entretenimento, a princípio. Mas eu acredito, eu vou ser contra essa ideia que não precisa. Não ensinar não precisa, de fato, mas eu sou contra a ideia de que o tema não é tão importante, porque para mim, histórias que se permanecem populares ou histórias que permanecem gravadas na nossa mente durante anos, décadas, ou viram aquelas obras clássicas que se chama, né? Elas só são obras clássicas ou perduram durante a história da humanidade quando a história ela tem um tema para se falar. São essas histórias, se a gente analisar. Eu vou dar alguns exemplos de histórias muito boas e marcantes que trazem temas dentro da sua história e que por isso permanecem gravadas na nossa mente. Por exemplo, se o tema for a busca por liberdade, cada desafio enfrentado durante a história e enfrentada pelos personagens pode testar os limites desse ideal. Qual é o limite dessa pessoa, o que essa pessoa está disposta a enfrentar e o que essa pessoa vai conseguir superar o seu obstáculo em relação a essa busca por liberdade. O exemplo mais clássico que temos é o One Piece, né? Obviamente todo mundo sabe que o Luffy é aquele cara que chega para dar liberdade pro Zoro. O Zoro estava preso, literalmente. A Nami estava presa com os tubarões lá. O Chopper também estava preso. O Sanji, inclusive, estava com medo de sair e se aventurar a buscar o seu sonho, porque ele achava que tinha ali que ficar com o Zeff, né? Que era o chefe lá do restaurante. Então, todos os personagens de One Piece, eles têm essa luta contra a liberdade e o Luffy é esse cara que liberta eles, né? Essa máquina que movimenta a história pela liberdade. Então, One Piece é uma obra mais fácil de ser analisada com relação à busca por liberdade.
uma coisa importante é que a mudança do personagem é a demonstração visível da verdade que a história defende, pois em sua essência, o tema é a verdade que o personagem aprende ao longo da história, superando uma mentira inicial que ele acredita. A Nami, por exemplo, achava que não precisava da ajuda do Luffy, por exemplo, para ser libertada, né? E isso é uma mentira que ela tinha com relação à vida dela. E que a mentira também inicial é que ela achava que se ela conseguisse o dinheiro, ela ia ser libertada, né? Mas na verdade ela vê que o cara engana ela, e mesmo que ela tivesse conseguido o dinheiro para pagar a sua liberdade, os caras nunca iriam liberar ela. Então ela sustenta uma mentira e o protagonista ou ela tem que superar essa mentira, tá? Outro exemplo interessante, isso aqui não falando de mangá e anime, mas indo para um lado mais cinematográfico, temos a arrogância e o individualismo na história do Carros, que o Relâmpago Marquinhos, né, o McQueen, ele passa pela sua jornada de humildade e valorização da amizade e da comunidade, em prol da arrogância e da individualidade que ele tinha no começo da história, né? Então esse é o tema de Carros. Temos também a contraposição do protagonista com o vilão, também revelar os valores positivos e negativos do tema. O Light tem aquele valor que fala que tem que matar as pessoas, né? Ou matar o... Enfim, é que se eu ficar falando desse tema que o YouTube bloqueia meu vídeo, mas enfim. Em prol ali do bem comum, né? Do bem da humanidade. Enquanto o Light ele tem outra visão. O que faz o Light se tornar o vilão da história, mesmo que ele seja o protagonista, e que muitas pessoas até simpatizam com o Light, porque ele faz as coisas que a gente gostaria, né? Que é vingança de uma injustiça. E ele tá certo. O que acontece é o seguinte, o Light ele tá realmente corrigindo uma injustiça que o mundo não consegue corrigir. E isso vai com os valores dos leitores. Os leitores querem justiça, porque isso as pessoas no geral sofrem injustiças o tempo todo com relação à sociedade. Mas o que torna o Light um vilão é porque ele começa a matar inocentes em prol dessa falsa ilusão que ele estava querendo ter um mundo perfeito. Quando ele começa a matar inocentes, ou seja, já não é mais tão justo o que ele está fazendo, é que ele se torna o vilão da história. Por isso que ele é tão, às vezes, até confundido entre herói e vilão. Também temos aqui a contraposição do vilão com o herói, né, da história, o protagonista, revelando o tema, que é o Frodo com o Gollum, ambos ali, né, tentando não ser corrompido pelo anel, e cada um toma a sua decisão final lá no clímax. O Gollum sucumbe ao desejo pelo anel e acaba morrendo junto com o anel. E o Frodo não, ele escolhe não seguir esse caminho. Temos também o Luke Skywalker com o Darth Vader, são personagens que tomam caminhos opostos diante de dilemas. E o Gaara e o Naruto. Esse é o exemplo mais clássico, né? Que é literal. Isso é escancarado dentro da obra, dentro da série. Que o tempo todo se fala isso, né? Que o Gaara é literalmente o Naruto. Se não tivesse amigos, se não tivesse quem recorrer. Então é basicamente isso. Histórias boas colocam a oposição entre protagonista e vilão como se fossem pessoas que tivessem tomado caminhos diferentes, caminhos opostos em relação aos seus dilemas.